Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos dar início a este culto, vamos entregar este momento nas mãos do Senhor. Convido a todos a entrarmos nesse momento de oração para convidar o Senhor ao nosso meio. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graça queremos te dar, Pai querido, por este dia na Tua presença. Senhor nosso Deus, neste momento, ó Pai, queremos chamar a vossa atenção, ó Rei da Glória. O Senhor que é o nosso Deus, o nosso Criador, o Senhor que é santo, poderoso e bendito do meu Pai, a Teu santo nome e a Tua voz, meu Pai, dentro do nosso meio. Então, Senhor da Glória, neste momento queremos adorar-te, ó Pai, com todo o nosso coração, com os nossos louvores, ó Pai, esta noite. Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Senhor Deus forte, o poderoso, o verdadeiro. Queremos chamar a sua atenção, Mestre, para ouvir a nossa oração.
Amém. Glória. Exaltado seja. Aleluia. O Senhor é poderoso. Vamos estar louvando ao nosso Senhor, adorando e agradecendo o teu santo nome, para que Ele possa nos dar vitória em meio a nossas lutas e nossas guerras. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois eu fui mais tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua Satanás, ele sabe que as mãos do Senhor é o escudo que te protege. Satanás, ele sabe que é o Senhor quem guarda aqueles que o amam.
Mas mesmo ele sabendo, ele vai tentar de tudo para te tocar. Mesmo ele sabendo, ele vai tentar de tudo para te paralisar, para te ferir. Então é por isso que nós não podemos deixar nada nos paralisar. Nada. Quando eu digo nada, é nada. Por isso, vamos abrir a vossa Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Quando tudo diz que não, a sua voz te encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, creia, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Aleluia. Ele é o Deus do impossível. Não há causa, não há batalha, não há barreira que o Senhor não possa dar um jeito. Então nessa noite, não olhe somente para aquilo que você está passando. Olha para o poder que Deus tem. Ele está nesse
neste lugar. Ele pode operar o milagre, Ele pode operar a cura, Ele pode operar o renovo. Então nesta noite, olhe para Ele. Ele que vê todas as coisas, Ele que está em você. Então abra sua Bíblia neste momento. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Glória a Deus. Louvado seja Segunda Crônicas, capítulo 11, capítulo 7, versículo 11, perdão. Serei breve, diz assim: Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele ofertou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados, sararei a sua terra, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se vocês andarem diante de mim como fez seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu pai, de seu rei, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Somente aqui. Aleluia. Amados, este texto Glória a Deus. é quando o templo acabara de ser construído. E na inauguração do templo, feito por Salomão, porém o projeto era de Davi. Quando Davi foi construir, o Senhor o impediu e disse que ele não poderia construir, e sim o seu sucessor, teu filho Salomão. Então Salomão ele constrói conforme tudo aquilo que estava no projeto. E tudo aquilo que estava no seu coração ele ofertou e construiu o templo. Na inauguração do templo, o texto vai mencionar que a glória do Senhor desceu sobre o templo e uma glória inimaginável adentrou dentro do templo, a ponto dos textos dizer que nem os sacerdotes conseguiram entrar no templo porque a glória do Senhor era muito grande. Aleluia. Houve-se a inauguração do templo. A presença do Senhor tomou toda a casa. O texto vai dizer que os sacerdotes do lado de fora se prostraram em reverência da presença que estava lá dentro. Aí Salomão, no seu lugar reservado posterior a isso, diz o texto, de noite, pela madrugada, a presença do Senhor veio diante de Salomão para confirmar aquilo que ele havia feito dentro do templo. E ele disse: Salomão, eu escolhi este lugar para mim, para que tenha os meus sacrifícios, para que me adorem, para que me busquem, para que eu me apresente. Os meus olhos jamais sairão de vocês.
os meus olhos, o meu coração estarão com vocês todos os dias. Mas Salomão, se eu fechar a janela dos céus, se eu não derramar bênção nenhuma sobre vocês, se eu ordenar que não caia chuva e que a terra seque, se eu ordenar que os gafanhotos consumam toda a terra, mas porém, se o meu povo, que grita pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados, sararei a sua terra, e os meus olhos jamais estarão abertos, e os meus ouvidos darão atentos à oração que fizerem neste lugar. Quando Deus disse, se o meu povo se humilhar, o que significa eu se humilhar? É eu reconhecer que eu não posso nada e que Ele pode tudo. Salomão, se o meu povo, diante das dificuldades da sua vida, reconhecer os teus erros, as tuas falhas, dizer diante da minha presença que errou, que falhou, então eu ouvirei do céu. Se o meu povo orar, esta oração aqui não fala de palavras, mas fala de um compromisso, um comprometimento com diante da presença de Deus. Se o meu povo falar comigo, não, se o meu povo orar, Meu Deus. se o meu povo me disser palavras, não, se o meu povo orar, essa oração significa se derramar na presença do Senhor. Glória a Deus. Não é eu me apresentar com palavras bonitas, com oração montada, não. É eu rasgar o meu coração, rasgar o peito diante da presença do Senhor e falar com Ele aquilo que realmente importa. Não palavras. Então, Salomão, se o meu povo buscar a minha face, o que nós entendemos como buscar a face do Senhor? Não é vir no culto. Não é se ajoelhar para falar coisas bonitas. Se a gente entra para os textos originais, revela uma coisa muito importante: buscar a minha face e estar face a face com Ele. O que é estar face a face? Quando a gente estudamos, a gente vai para o termo hebraico, quando a palavra diz face a face, diz intimidade, diz presença. Porque só pode estar face a face quem está presente. Então, se a gente colocar essa tradução, essa observação dentro deste texto, Salomão, se o meu povo me buscar e se apresentar frente a frente comigo, então eu ouvirei do céu. A gente acha que buscar a face do Senhor é fazer 3 segundos de oração e achar que Deus está no negócio. Eu não estou estipulando você a fazer 30 horas de oração, porque a oração não é número. Oração não é tempo. Há diversas pessoas criticando quem faz 20, 30 minutos de oração. Quem sabe da sua oração, da tua palavra, é você e Deus. Eu estou falando aqui de verdadeiramente se apresentar diante dEle. Porque eu posso orar a Deus, mas eu não me apresentei a Ele. Quando eu falo me apresentar a Ele, eu não estou dizendo para você chegar lá e falar qual é o seu nome. Eu estou dizendo para você falar quem é você. Quem é você e qual é o seu nome são duas coisas diferentes. Um povo, quando ele se arrepende dos seus pecados, ele tem que saber quem ele é e quem é o Deus que está ouvindo. Aí, se o meu povo, Salomão, se converter, o que é conversão? Conversão é
se ele buscar a minha face, se ele se converter realmente, mudar de direção, mudar de pensamento, mudar de prática, mudar de vestimenta, mudar de tudo aquilo que me desagrada, então eu ouvirei dos céus. Agora vem a promessa de bênção. Eu ouvirei dos céus, já é uma promessa. Deus está te ouvindo. E esse ouvir aqui não é que Deus não ouve, Ele te ouve em todos os instantes. Mas Ele quer que nós falemos. Deus, Ele gosta que nós declaramos a Ele. Deus, Ele ouve sim, mas Ele gosta quando você realmente está lá para falar com Ele. Então eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os teus pecados, porque não há pecado em que Deus não possa perdoar. Não importa o que nós cometemos na vida passada, Ele já nos perdoou. Não importa o pecado que eu cometi ou irei cometer, Cristo já pagou na cruz do Calvário sobre eles. Sabe o sacrifício da cruz? Ao meu ver, é um sacrifício atemporal. O que é isso? Ele agiu no passado, no presente e no futuro. Cristo, ele foi naquela cruz pagar por pecados que ele não cometeu. Pecados de homens que já haviam cometidos, ele agiu no passado. Pecados que naquela época estavam sendo cometidos, ele agiu no presente. Pecados que ainda iriam ser cometidos e que ainda vão, ele agiu no futuro. É por isso que o sacrifício na cruz ele é atemporal, ele está fora do espaço-tempo. Por mais que ele foi feito no presente, para nós hoje no passado, ele é atemporal. Porque ele abrangeu desde a fundação da criação do mundo até os posteriores anos. Já foi pago. Então eu não sei por que essa culpa toda da sua mente. Aquele pecado que você já abandonou, mas ainda aflige o seu coração. Amados, ele já pagou por isso, ele já te perdoou por isso, já lançou no mar do esquecimento. É só você que fica lembrando dia após dia. Então digo para o meu povo que eu perdoarei os vossos pecados. Salomão, diga para eles também, depois de tudo isso, eu sararei a vossa terra. Aquilo que estava dando errado vai começar a dar certo. Sabe o devorador, Salomão, que consome a terra? Eu vou sarar a sua terra. Eu vou sarar a terra do meu povo, para que o devorador não a toque mais. Deus está sarando a nossa terra, para que nenhum mal possa tocar naquilo que é nosso, por herança, por direito, que Ele já nos deu. Se Ele já te deu, é seu. Se Ele já disse, se Ele prometeu e está contigo agora, você não pode deixar Satanás tocar naquilo que Deus te deu, porque é teu. Tudo que Deus me dá, Satanás só toca se eu permitir. E como que eu permito? Através de portas de legalidade. Eu não queria entrar nisso agora. Mas o que é portas de legalidade, pastor? Portas por onde Satanás acha brecha na minha vida. A palavra do Senhor, ela já disse que aqueles que amam a Deus, que servem ao Senhor verdadeiramente, Satanás ele não toca. Mas se eu der portas de legalidade na minha vida, Satanás entra e ele toca. Então todo pecado que eu comer é uma porta de legalidade para Satanás agir na minha família, na minha casa, no meu lar. Tudo de ruim que eu faço é uma porta de legalidade. Se a gente ficar explicando aqui todo tipo de portas de legalidade, a gente vai ficar até 9 horas explicando, porque há diversas formas de Satanás entrar na nossa vida. Isso não é só na vida de membros, não, é também na vida de quem está no altar. Se a gente não vigiar, a gente abre portas, abre brechas, onde Satanás ele vai entrando pouco a pouco. Satanás ele vai minando pouco a pouco. E quando a gente vê, a gente é um povo corrompido. A gente é um povo falho. Aí a gente tem que se humilhar. A gente tem que orar, buscar a face do Senhor, se converter verdadeiramente novamente e fechar todo tipo de brecha. Então, quando há brecha e Satanás ele entra, ele faz um estrago, ele vai cortando pouco a pouco. Quando Satanás entra, ele
o outro totalmente não, ele vai cortando pouco a pouco. Ele vai minando pouco a pouco. E nós não estamos percebendo. Nós não estamos vendo. E quando a gente vai ver, já é uma cratera enorme dentro de nós, a ponto de nós não conseguirmos mais. Aí é necessário se humilhar, fazer esse passo a passo todo. Então que essa noite, para nós que viemos a esse culto, nós possamos observar mais a nossa própria vida e identificar essas portas de legalidade. Um pensamento, uma palavra, um gesto, um caminhar pode ser uma porta para Satanás entrar na nossa vida. É por isso que a Bíblia ela sempre enfatiza: orai e vigiai. A vida do cristão não é somente oração, também é vigilância. Porque o que me faz eu não ter portas de legalidade na minha vida é eu vigiar, é eu buscar, é eu orar, estar sempre atento, para que o mal não possa minar a minha fé, para que o mal não possa me tocar. Então nessa noite, neste culto, abre o teu coração, permita a palavra, permita o louvor entrar como flecha no teu coração e verdadeiramente haver um arrependimento dentro de nós. Isso é para nós. Vamos permitir esse momento que é pouco. Às vezes nós achamos 2 horas de culto muito, não é pouco. Então 2 horas de culto, esse pouco tempo que nós temos, vamos permitir Deus falar conosco. Como isso, pastor? Permitir que Deus fale sim. Ele sempre fala, mas nós não queremos dar ouvido. Uma criança, por menor que seja, que vem aqui na frente e compartilha algo, já pode ser Deus falando alguma coisa e nós estamos desapercebidos. Então, independente de quem vai estar aqui na frente, é a direção de Deus. Ouve, olhe, observe, aprende. Com cada pessoa que eu me relaciono, eu aprendo alguma coisa para acrescentar na minha vida. Então que cada um de nós possamos aprender um com o outro algo bom para acrescentar em nós mesmos, para que o reino dos céus seja melhor, para que a obra que nós fazemos para o Senhor seja melhor. Eu agradeço essa oportunidade, as palavras ao Senhor. Vamos ouvir uma Suzana com essa oportunidade. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 73. A palavra diz assim: a prosperidade dos ímpios. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos loucos, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cercas como um lar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põe as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes prendem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam as suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isso,
Foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Irmãos, essa é uma palavra e ela me bateu hoje. Eu tinha uma outra palavra que eu ia falar hoje, eu estudei ela, fui lendo sobre ela, mas hoje eu me peguei num momento desse daqui, quando a gente olha a prosperidade do ímpio. É difícil reconhecer isso, tá? Mas eu vou reconhecer. Eu estava de tarde no Instagram e eu acompanho uma moça que ela tem um conteúdo bacana, mas uma vida fútil. A mulher rasga dinheiro. Mas aí, eu olhando o que ela estava fazendo, eu me peguei pensando assim, como pode? Não crê em Deus, está aí no mundo, bebe, tem uma vida toda errada, e a gente que é servo do Senhor, está lá na igreja, a gente sobe monte, a gente desce monte, a gente ora, a gente jejua, e a nossa vida está desse jeito. Irmãos, eu senti vergonha de pensar isso, porque imediatamente esse salmo aqui me veio na cabeça. E eu pensei assim, Senhor, como eu posso estar pensando uma coisa dessa? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói. E eu fiquei pensando em dinheiro e em prosperidade. Eu não posso olhar a vida do meu irmão e ver que ele tem uma vida melhor do que a minha. Eu tenho que olhar a minha vida com Deus. Eu não posso olhar a vida do irmão ímpio e achar que ele tem uma vida maravilhosa. Maravilhosa é a minha que tem uma vida com Deus. Muitas das vezes a gente fica falando assim, meu Deus, hoje eu estou sem isso, hoje eu estou sem aquilo, eu queria comprar isso, eu queria comprar aquilo. Irmãos, fique contente com aquilo que Deus te dá todos os dias, porque na minha mesa não falta alimento, graças a Deus. Eu tenho que ficar contente pelo teto que o Senhor me deu, eu tenho que ficar contente pela roupa que eu tenho para vestir e não ficar olhando a prosperidade do ímpio que em nada acrescenta. Irmãos, verdadeiramente vamos olhar para o Senhor, porque quando a gente morrer, o dinheiro fica, o carro fica, a casa fica, a roupa fica ainda para os parentes ficar brigando por aquilo que é nosso. Nós temos que olhar, que quando a gente morrer, nós temos um lugar preparado para nós. Lá nós vamos ter riqueza, lá não há de faltar nada. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Assim é o poder do nosso Deus. Assim como a irmã Suzana compartilhou esse pensamento, é um pensamento que raramente todos nós já tivemos. A gente olha para a vida do ímpio e vê ele prosperando e a gente nos pergunta, por que o ímpio consegue prosperar e eu que estou na presença do Senhor, nada acontece? Sendo que Deus que eu sirvo é o dono da prata, é o dono do ouro, é o Deus que tudo pode. Se até ele, se o ímpio está sendo abençoado, por que eu que sirvo ao Senhor não estou sendo? A gente muitas vezes nos perguntamos isso, mas Deus dá a quem Ele quer. Deus ele pode dar riqueza para todos nós, porque Ele pode. Ele pode dar para quem Ele quiser. Tem pessoas que Deus dá? Sim. Tem pessoas que não. Deus conhece o nosso coração, as nossas necessidades. Ele sabe de todas as coisas. A riqueza que o ímpio tem, a traça corrói, o ferrugem consome, corrói. Mas tem uma coisa que nós temos e eles não têm, que nada pode tocar, que é a presença do nosso Deus. Há um ditado que eu gosto muito que diz que pode te tirar tudo, mas a única coisa que não pode te tirar é conhecimento. Mas eu pensando e refletindo agora, tem uma coisa que nada pode me tirar. Até o meu conhecimento às vezes pode me tirar. Mas tem uma coisa que é o amor de Deus, onde não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem o porvir, nem a traça, nem o fio, nada pode nos tirar do amor de Deus. Ainda que nós estejamos sem dinheiro, Ele continua nos amando. Ainda que nós não estejamos nada, ainda nós temos tudo, que é a presença do nosso Deus. É o que mais importa na nossa vida. Mas não vou dizer que nós somos homens, a gente pensa às vezes em ter um pouco, a gente pensa. E é normal. A gente só não pode pensar em ter tudo. Porque ter tudo já é ganância. Ter tudo já é cobiçar demais. E se Deus achar que nós devemos ter, nós vamos ter. Mas eu estou compartilhando aqui que são pensamentos humanos, sim. E é normal. Todos nós, se alguém aqui dizer que nunca pensou isso, você ainda vai pensar.
Só você espera ter as dificuldades batendo na sua porta que você vai pensar que não serve. Amém? Vamos ouvir o irmão Júlio da sua oportunidade. Logo próximo, o presbítero Rogério também estará com a sua oportunidade. Manda meu irmão para ser Jesus. Amém. Mas o que puder me ajudar, meu Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. São seu Cordeiro de Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Parei quando me escrevendo, com ele no chão, por muitas vezes sem falar. Talvez Moisés me condenava por meus erros. Então uma pedra ele pegou pra mim na verdade. Mas mesmo assim, meu amor.
aleluias. Quem é esse que era sem pecado e não nos condenou? Ele é Cristo, ele é Jesus. Convido o presbítero Rogério a sua oportunidade. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Na observação. Tá bom. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 8. Versículo 20 em diante, é isso? Não, versículo 10, perdão. Diz assim: E ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas os outros falam por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Amém? Essa é a parábola do semeador. Todos nós já ouvimos ela inúmeras vezes. Mas o que nós devemos nos atentar sobre essa parábola são alguns detalhezinhos. Eu vou me focar nesses detalhes. O primeiro detalhe é que Jesus deixou bem claro que ele não fala com todo mundo. E quando ele falava por parábolas, ele não desejava que todos os que ouviram entendessem. Por que disso, Rogério? Porque há pessoas que não estão prontas ainda para ouvir a verdade. Então ele precisava que os seus discípulos ouvissem, discernissem, tanto que eles chegaram para Cristo após ele ter dito essa parábola e perguntaram: Senhor, o que isso significa? A primeira coisa que Jesus falou era: nem tudo são para todos. Eu falo através de parábolas porque pessoas ouvirão e não entenderão. Pessoas irão ter visão, mas não conseguirão ver. A segunda parte dessa parábola é muito interessante, que Jesus demonstra que a palavra, ou seja, a palavra do Senhor, ela é ministrada a 4 tipos de pessoas aqui nessa palavra. Mas nenhuma delas ficou sem receber a palavra. A primeira, ele fala que a palavra caiu, as pessoas não conseguiram captá-las, passaram por provações e deixaram de seguir a palavra. A segunda fala que as pessoas têm no seu coração até a vontade de seguir a Deus, mas por causa das preocupações da vida, por causa das provações que todos nós vemos a passar, não tem a fé necessária para continuar dentro da palavra.
E a terceira pessoa, que eu acho que talvez seja mais complicada, que é: escuta a palavra do Senhor, mas em vez de escutar a palavra do Senhor, pastor Caíque, quer adaptar a palavra para ele, conforme as suas vontades, conforme o texto usa até riquezas aqui, conforme as suas necessidades, conforme o seu bem-querer entender. E o que acontece? A palavra do Senhor é inegociável. Ou você a segue do jeito que ela é, ou você não segue de jeito nenhum. Mas Jesus falou que é a quarta pessoa. Aquela onde na parábola ele diz que a terra é boa, onde você vai jogar a semente e vai dar frutos. E ali, a minha tradução está falando em perseverança, mas em algumas outras traduções pode dar paciência, pode dar amor. É aonde a palavra do Senhor vai germinar e vai crescer. E como nós vemos isso, pastor Caio? No nosso dia a dia, com as pessoas que estão ao nosso redor. Você consegue ver aquelas pessoas claramente que a semente foi lançada, mas as agruras da vida estão sufocando. Que a palavra foi até recebida, mas por causa das provações que está passando, está deixando a palavra de lado. Tem aquelas que conhecem a palavra de frente, atrás, de Gênesis Apocalipse, mas ao invés de seguir a palavra, o que fazem? Querem levar a palavra do seu jeito, querem colocar a palavra do seu modo, querem fazer da palavra o seu instrumento. Não é assim. A palavra do Senhor, ela entra no coração bom e puro. Ela entra naquele coração que está ávido por conhecer Jesus. Jesus, nosso Senhor e Salvador. E quando ela adentra dentro desse coração, a palavra nos diz que os frutos serão vistos. Que frutos são esses, Rogério? A pessoa que se dá mais do que se preocupa com si mesmo. A pessoa que vê a dificuldade do outro e tenta se colocar no lugar do outro. Daí vem a palavra misericórdia. Aquele que tira do seu prato para dar para o prato do irmão. Aquele que não tem, pastor Caíque, mas vai fazer de tudo para que o outro tenha. Aquele que muitas vezes não consegue vir no culto porque está fraco, mas nunca vai deixar de levar um convite a outro. Esse é aonde a semente da palavra do Senhor caiu e é um bom terreno. Eu quero crer que todos nós sejamos esses. Eu quero crer. E eu peço a Deus, principalmente na minha vida, que se estiver me afastando, como o pastor Caíque disse aqui, se eu estiver me afastando dos caminhos que Deus traçou na minha vida, para que eu possa ser uma pessoa dessa, onde a semente de Jesus caiu em boa terra, eu possa germinar e dar bons frutos. Eu peço a Deus todo dia isso. Depende de quem? Claro que depende só de mim. Para terminar, eu vou contar uma historiazinha sem dar nome. Havia uma pessoa que tinha uma vida muito tranquila, muito arregalada. Tinha uma vida próspera, muito parecida com o que a Suzana falou aqui, que viu no Instagram, uma mulher. Só que em dado momento, Deus quis tocar nessa pessoa. Deus quis essa pessoa para ela. Quis separá-la, Sandra. Essa pessoa vai ser minha. Eu vou fazer dela o que eu quero. Eu vou lançar uma semente no coração dela e essa semente vai germinar. Isso foi feito. Só que essa pessoa, ela passou por essas 3 fases antes. Ela quis fazer a vontade dela. Ela viu as dificuldades e não resistiu às dificuldades. Ela achou que ela poderia fazer do jeito que ela bem queria e não era assim. Então Deus tocou.
Vocês conhecem a história de Naamã? Mesma coisa. Deus tocou. E Naamã teve que se render. E teve que se humilhar. E teve que fazer o que o profeta, através do seu empregado, mandou ele fazer. E essa pessoa assim o fez. Então, a gente pode ver que a semente foi jogada numa terra e no final essa semente foi boa. Mas você pensa que por causa disso não vão vir lutas? Não vão vir afrontas? O inimigo não vai se levantar e não vai querer te derrubar? Que o inimigo vai olhar para você e vai falar assim, pedir isso para Deus? Nós sabemos que nós, pastor, se estivermos na posição de Deus, nada vai nos tocar. Mas se Deus permite que toque, que ele fez com Jó? E aí? E essa pessoa tinha um problema. E Deus curou ela desse problema. Só que há poucos dias, esse problema voltou. Apareceu de novo, do nada. Foi dormir de um jeito, acordou de outro. Foi dormir são e acordou do jeito que estava há tempos atrás, doente. O que vocês acham que essa pessoa fez? No primeiro momento, se fosse uma onde a semente caiu e na primeira aprovação se desesperasse, essa pessoa iria murmurar. Poxa Deus, por que fez isso comigo, Suzana? De novo, tinha me dado uma vitória e agora tirou. Se fosse uma pessoa que quisesse levar a palavra do seu jeito, ia chegar e falar assim, puxa vida, Deus está me testando de novo. Mas para que está me testando? Eu sou fraco, sou pequenino, sou pecador. Por que ele está fazendo isso comigo? Mas caiu naquela pessoa onde a semente estava em terra boa. O que essa pessoa fez? Essa pessoa chegou e orou. Pediu a Deus. E nem Jó falou, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor me deu, se o Senhor me tocou, o Senhor pode fazer ou isso ou aquilo, mas eu vou te bendizer a toda hora. Algumas pessoas chegaram para essa pessoa e perguntaram assim, será que não é uma recorrência do que você teve? E ela falou, não, isso é algo mais simples. Daqui a 2, 3 dias vou estar bom, vou estar boa. Isso é fé. Isso é fé. E quem tem fé? Quem pode chegar aqui e perguntar, qual de vocês tem mais fé? Eu aprendi que fé é um dom genuíno do Espírito Santo. Ele dá a todos. Mas nem todos sabem disso. Por que, Rogério? Porque nem todos colocam a sua fé em ação. E como nós podemos colocar nossa fé em ação e mostrarmos para todo mundo que nós damos bons frutos? Quando o teu galo aperta, quando a tua dor é maior, quando o teu desespero é quase insuportável, e você chega e fala, meu Deus, o Senhor é comigo. Ou faça o que o Senhor fizer, seja para um ou para o outro lado, o Senhor sempre será o meu Deus. E eu vou te glorificar, e eu vou prestar honras a todo momento, a toda hora. Agora vocês entendem, quando Jesus falou com os discípulos, que ele iria falar por parábolas, porque nem todo mundo vai ouvir e vai entender. Nem todo mundo vai ter a visão e vai conseguir repetir. Por quê? Porque é um processo gradual. E eu creio, no fundo do meu coração, que nós estamos nesse processo. Amém? Amém. E só para dizer o que aconteceu com essa pessoa foi a paz do Senhor para todos e as Aleluia, esse é o poder do nosso Deus.
Irmãs, percam essa oportunidade. Glória a Deus. Salve os irmãos com a ação do glória do Pai de Jesus Cristo. Amém. Eu estarei convidando os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e diante. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco de tempo, devam se entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predize a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Assim agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Vamos levantar um clamor, uma oração nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, neste momento, Pai, nesse exato momento, queremos, meu Pai, entregar a nossa vida nas tuas mãos. Mais uma vez, nesta oração, Pai querido, que o Senhor possa pairar, Senhor, no nosso meio agora, Senhor. O Senhor que conhece, meu Pai, o nosso coração, as nossas necessidades, as nossas enfermidades, Pai querido. Nesse momento, meu Pai, toca, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, meu Pai, no nosso eu interior. Que o Senhor possa ministrar em nós, meu Pai, a tua vontade. Que o Senhor possa endireitar, Senhor, os nossos caminhos, as nossas veredas, ó Pai. Coloca, Senhor, a nossa casa em ordem, Senhor da glória. Faça, meu Pai, a tua vontade sobre nós. Derrama sobre nós, meu Pai, o teu poder, o teu Espírito. Que cada um de nós, meu Pai, possa nesse momento agora sentir a tua presença, o toque do Senhor. Começa a operar no nosso meio, ó Pai. Queremos apresentar, Senhor, nesta oração, Senhor, todo tipo de missionário, meu Pai, que está nesta missão de levar o Evangelho, Senhor, para toda casa, toda criatura, Senhor. Para cada pessoa, meu Pai, que sai, Senhor, a evangelização, ó Pai. Que o Senhor possa dar escape, dar livramento, dar revestimento, meu Pai, dar fortalecimento, Senhor, para esses homens e mulheres, meu Pai, da parte do Senhor, que estão fazendo vídeo, ó Pai, cada pessoa agora, Senhor, necessitada, que o Senhor possa enviar uns instrumentos desses, meu Pai, para ir lá, Senhor, operar sobre ela, Senhor, o teu poder, a tua vontade, curar os enfermos, meu Pai querido, fazer a libertação, meu Pai, através do teu poder, cuidar, meu Pai, dos órfãos e das viúvas, meu Pai, quando diz a tua palavra, meu Pai, de cada um missionário, Pai querido, cada pessoa, meu Pai, não importa se tem nome ou não, não importa, meu Pai, se tem título ou não, Senhor, que o Senhor possa enviar e conduzir, meu Pai, a essas pessoas, meu Pai, que estão perdidas, esse mundo afora, meu Pai, que Satanás diz que já é dele, mas nós sabemos que é do Senhor. Então envia, meu Pai, toca lá, abençoa, meu Pai, a obra, Senhor, aumenta a fé desses homens e essas mulheres do Senhor, Pai. Envia pessoas, meu Pai, para os ajudar, para os manter, meu Pai, nesta obra missionária, Senhor. Nós te apresentamos, Senhor, da obra missionária, Senhor, nas tuas mãos, dá um escape
livramento é no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Clarice, você vai louvar o Senhor? Vem com a sua oportunidade. Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus Santo e poderoso, amado Deus. Deus soberano, glória a Deus, aleluia. Ainda se poder. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez castigo, e esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta, o meu eu contra mim mesmo, e eu engano meus próprios desejos.
Que Deus possa ser louvado e engrandecido através dos nossos louvores. Está nos visitando esta noite, irmã Mirella. Sinta-se à vontade, o Senhor te ama, esta igreja também te ama. Que não possa ficar somente nesta vez. Que essas portas estão abertas para você. Sempre venha e traga mais um. O Senhor te abraça, essa igreja te abraça também. Amém, irmã? Hoje com essa oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja, com a Santa e Gloriosa Paz do Senhor, amém? Muito feliz de estar aqui com o Senhor Jesus, feliz com a sua presença, tá? Volte mais vezes. Fiquei muito feliz quando vi a Maria com ela ali, sei que é a cunhada, né? E que o Senhor possa abençoar cada um de nós, ele louvou o Senhor com o hino, e a igreja, se souber me ajude, em nome do Senhor Jesus. Minha trajetória é marcada por conquista, minha arma foi a fé. A minha esperança é regada por lembrança que o tempo